Esta é a história. Jerusalém. Salém Melquisedeque, 2000 a.C. Primavera de Gerom. População 200. Primeiro templo. Monte Moriá. Pedra fundamental. Antiga cidade de Jabusita, 1450 a.C. População 400. Paredes de proteção. Torre de Gerom. Fortaleza de Sião. Pirâmide de suporte. Eira de Aruna. Cidade de Davi, 1000 anos antes de Cristo. Palácio de Davi. População 2000. Casa de Batseba. Altar construído por Davi. Jerusalém de Salomão, 950 anos antes de Cristo. População 10.000. Casa da Floresta do Líbano. O Corredor da Coluna. A Sala do Trono. O Palácio Real. O Tribunal. O Templo. Casa da Floresta do Líbano. A Sala do Trono. O Palácio Real.
Palácio da filha do faraó. A corte real. O primeiro templo. Concluído em 960 a.C. 270 toneladas de ouro, 575 toneladas de prata, 610 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro, utilizadas na construção do primeiro templo de Salomão. 1 Reis 8, verso 2 e 2 Crônicas 2 descrevem a dedicação do templo. Levou apenas 7 anos para construir esta maravilha da arquitetura. População 20.000. Novos assentamentos na colina ocidental. Paredes de proteção. Novo Palácio Real. Piscina de Siloé. Exército babilônico nos portões de Jerusalém. Cerco de Jerusalém, 605 a.C. Cerco e destruição de Jerusalém, 586 a.C. Jerusalém destruída em 586 a.C. Jerusalém está desolada por 70 anos. Depois de 70 anos no exílio, o povo judeu retornou. Neemias lidera a restauração. Esdras, Neemias, 535 a 515 a.C. População 60.000. Jerusalém e o templo de Deus sobe. As muralhas da cidade foram reconstruídas, mas o inimigo não está dormindo. Mais uma vez, o povo judaico pode adorar seu Deus em Jerusalém. Os 11 portões de Jerusalém. Domínio grego em Jerusalém. Destruição das muralhas, 175 a.C. Fortaleza de Acra. Destruição de Acra, 164 a.C. Jerusalém de Herodes, 66 d.C.
População 1.100.000. Jerusalém alcançou seu maior esplendor em sua história durante o período da dinastia herodiana. Desde o reinado do próprio Herodes, 37 a 4 a.C., até a destruição da cidade e do templo em 70 d.C. Como diziam então, quem não viu Jerusalém em seu esplendor, nunca viu uma bela cidade. O templo ampliado por Herodes. O Monte do Templo era famoso não apenas por seu tamanho, mas também por suas realizações arquitetônicas e de engenharia. Entre as invenções e inovações introduzidas estavam pontes para aliviar o congestionamento do tráfego e túneis de entrada subterrânea com tetos esculpidos pelos melhores artistas de pedra. As portas do Monte do Templo e as estruturas construídas sobre ele para servir os peregrinos estavam entre as mais impressionantes da época. Aqui você pode ver uma ponte que liga o Monte do Templo ao Monte das Oliveiras. Primeira localização possível do Gólgota. Segunda localização possível do Gólgota. Três Torres de Herodes. O Templo. Piscina de Betesda. Bet-esda significa casa de misericórdia ou casa de graça. Este significado pode ter sido considerado adequado, uma vez que o local era visto como um local de desgraça devido à presença de inválidos e como local de graça devido à concessão de cura. Piscina de Siloé. Cidade de Davi. A colina oriental na qual Davi construiu seu palácio e a capital de Israel perdeu seu significado à medida que a vida principal da cidade se mudou para a colina ocidental. Palácio Rainha Helena de Adiabene. Piscina de Siloé. Como reservatório de água doce, a piscina teria sido um importante ponto de encontro para os antigos judeus que faziam peregrinações religiosas à cidade. Palácio de Herodes. Fortaleza Antônia. A Fortaleza de Antônia foi uma cidadela construída por Herodes o Grande e batizada em homenagem ao padroeiro de Herodes, Antônio, como uma fortaleza cuja principal função era proteger o segundo templo. Jerusalém sob Roma, 70 a 300 d.C. Após a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. e 136 d.C., Jerusalém foi renomeada pelo imperador Adriano para Aelia Capitolina.
Templo a Júpiter no Monte do Templo. Restos da destruição do templo. Destruição pelo exército romano. Romanos, legião. Gólgota transformado no templo de Afrodite. Jerusalém sob Roma. Jerusalém sob os bizantinos. Era bizantina, 300 a 500 depois de Cristo. Templo transformado em Igreja do Santo Sepulcro. Cardo, estrada principal neste período. População 200.000. Nova igreja de Teotocos, construída em 543 depois de Cristo. Igreja de Agia Sion, construída no século VI. Monastério das Virgens. Igreja Getsemane. Igreja de Santa Maria. Piscinas de Betesda. Monte do Templo Desolado. Igreja de Siloé. Jerusalém sob os bizantinos. Jerusalém sob dominação árabe, período árabe, 600 a 1200 depois de Cristo.
Em 638, o Califado Islâmico estendeu seu domínio a Jerusalém. Com a conquista árabe da região, os judeus foram permitidos de voltar à cidade. A maioria da população de Jerusalém, durante o tempo da conquista árabe, era cristã. Palácios Umayyade. A seguir ocorreu o processo de arabização cultural e islamização, combinando a imigração para a Palestina com a adoção da língua árabe e conversão de parte da população local ao Islã. Mesquita de Al-Aqsa. A mesquita foi construída no topo do Monte do Templo, conhecido como composto de Al-Aqsa ou Haram esh-Sharif, no Islã, várias décadas após a morte de Muhammad. Cúpula da Rocha. Sua construção inicial foi realizada pelo Califado Umayyade nas ordens de Od Abd al-Malik durante a segunda Fitna, em 691 e 692 d.C., e desde então foi situado no topo do local do segundo templo judaico. Golden Gate, Portão da Misericórdia. Herodes, 66 d.C. Roma, 70 d.C. Bizâncio, 300 d.C. Muçulmano, 700 d.C. Jerusalém no século XXI, 1948 a 2022. População em 2019, 936.425. Monte Moriá. Montanha Ocidental. Monte das Oliveiras. Vale de Cedron. Vale do Tiropeon. Vale de Rinom. Monte das Oliveiras, Cidade de Davi, Monte do Templo, Cidade Velha, Colina Ocidental. Obrigado por assistir. Criado por TR Produção.